Oi, meu nome é Luísa e juntamente com Leonardo, Eduardo e Amanda do primeiro ano do Técnico Integrado em Química, iremos apresentar o projeto experimental de espectroscopia. A espectroscopia é basicamente o estudo entre a radiação eletromagnética e a matéria, e com este projeto experimental buscamos interpretar os espectros e apresentar conceitos básicos teóricos sobre a espectroscopia. Iniciaremos os estudos então com as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são resultado das combinações de campos elétricos e campos magnéticos. São ondas tridimensionais e transversais que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia com capacidade de se propagar no vácuo. O primeiro a demonstrar que o campo magnético é o resultado da oscilação de uma carga elétrica foi o físico escocês James Clerk Maxwell. Uma das principais contribuições de Maxwell foi determinar que a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, o que corresponde à mesma velocidade já obtida para a propagação da luz, fazendo suspeitar de que a luz era um tipo de onda eletromagnética. Uma evidência disso é o fato da luz do Sol chegar até a Terra, apesar da longa distância e da inexistência de um meio material no espaço para sua propagação. Bom, existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. O que determina a sua classificação é a frequência e a oscilação com que as ondas são emitidas, além do seu comprimento. Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento de uma onda gravitacional. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo a todo momento. Isso porque tudo que existe tem eletromagnetismo. A energia elétrica surge da agitação dos átomos que estão na formação de todos os corpos. O magnetismo surge da movimentação dessa carga elétrica e, como resultado, surgem as ondas eletromagnéticas. Inúmeras coisas que utilizamos no dia a dia funcionam através das ondas eletromagnéticas. São exemplos delas o rádio, a televisão, o celular, o micro-ondas, o controle remoto, a internet sem fio, o Bluetooth e vários outros. Uma onda é composta por 6 elementos principais, sendo eles as cristas, os vales, a amplitude, que é representada pela letra A e é expressa em metro, o comprimento, que é representado pela letra grega lambda e também é expresso em metro, a frequência, F, expressa em hertz, e o período, T, expresso em segundos. Desses elementos, os 4 primeiros dizem respeito ao formato da onda em si, sendo as cristas os pontos mais altos da onda, os vales os mais baixos, e a amplitude sendo a distância entre as cristas ou vales para a onda em repouso. E o comprimento é a distância entre 2 cristas ou 2 vales consecutivos. Se analisarmos uma corda como a representação de uma onda, podemos analisar bem cada um desses componentes, como é possível ver na imagem que está no slide. Quando se trata das relações entre os componentes da onda, a principal é a relação, como dito anteriormente, entre período e frequência, justamente por serem inversamente proporcionais, de forma que o período seja igual a 1 sobre a frequência e vice-versa, a frequência é igual a 1 sobre o período. Também tem as relações que envolvem as cristas e os vales e o comprimento da onda, sendo elas a distância entre uma crista e um vale consecutivos sendo igual a meio comprimento de onda, e a distância entre uma crista ou vale e o ponto de equilíbrio da onda também sendo igual ao comprimento dividido por 2. E, por fim, temos a velocidade de propagação da onda, de forma que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda sobre o período, ou a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Outro tópico importante a ser abordado para esse experimento são os meios de propagação das ondas, que podem ser tanto mecânicos quanto eletromagnéticos.
No primeiro caso, são as ondas que se propagam em meios materiais, como as ondas sonoras que se propagam pelo ar e as ondas sísmicas que se propagam pelo solo. E o segundo caso das ondas eletromagnéticas é o caso das ondas que se propagam pelo campo eletromagnético, como as ondas de luz, micro-ondas e a radiação. As ondas, nesse experimento especificamente, que vão ser observadas pelo espectroscópio, são eletromagnéticas, porque são ondas de luz, são espectros atômicos, ou seja, espectros luminosos, então estamos falando de ondas de luz. Então o campo que nós estaremos analisando é o campo eletromagnético. Cada uma das ondas oferece a sensação de uma cor, cores essas que estão associadas às suas frequências. Com isso, as ondas mais longas localizam-se mais próximo do vermelho, por sua vez, quanto menor, mais perto do azul. As ondas que têm a frequência mais baixa são as mais longas, e as que têm as frequências mais altas são as mais curtas. Nós enxergamos um espectro de cores especificados, de modo que as cores são especificadas justamente por conta de sua faixa de frequência que sua onda tem. Agora, falando sobre a energia e cor associada à onda, podemos entender muito bem com a classificação desta tabela. Agora nós estaremos falando sobre a decomposição da luz. Bem, antecipadamente, é interessante que a gente saiba que a luz branca é composta por diferentes frequências de luz. Podemos dizer que ela é a mistura de todas as cores. Pois bem, a sua decomposição vai ocorrer mediante o fenômeno da refração, que é basicamente a mudança do meio de propagação da luz. Conforme podemos ver no exemplo, a luz está mudando seu meio de propagação do ar para o vidro, que irá acarretar em sua decomposição. Mas o que ocorre na refração para acontecer a decomposição? Na refração, vai ocorrer basicamente uma mudança na direção do raio de luz, uma mudança em sua velocidade e uma mudança do comprimento de onda. Embora ocorra todas essas alterações, a frequência irá permanecer a mesma, pois ela depende da fonte emissora de luz. Mediante a todas as mudanças, nós temos o índice de refração, que é um valor numérico que caracteriza a propagação da luz em um determinado meio. Para decompor a luz, nós temos alguns métodos de realizar isso. Um deles é utilizando um prisma dispersivo, que é basicamente um objeto capaz de dispersar a luz. Devido ao fato de cada cor possuir um comprimento de onda diferente, todas também irão possuir um índice de refração distinto. Desta forma, a luz irá conseguir ser decomposta, pois ao entrar em contato com o prisma, está mudando o seu meio de propagação, o que vai acarretar em sua refração. Um outro método de decompor a luz é utilizando uma rede de difração, que é basicamente uma rede com uma densidade muito grande de fendas. De forma semelhante com o prisma, cada cor possui um comprimento de onda diferente. Consequentemente, os ângulos das fendas mudam de acordo com cada cor, o que vai gerar a decomposição da luz branca, onde podemos ver o espectro visível. O espectro eletromagnético é a distribuição das ondas eletromagnéticas visíveis e não visíveis de acordo com a frequência e o comprimento de onda característico de cada radiação. O olho humano só é capaz de discernir uma pequena parcela de todas as radiações eletromagnéticas existentes. O intervalo que pode ser percebido pelo sistema visual humano é denominado de espectro eletromagnético visível. O espectro visível inicia-se na frequência que corresponde à luz vermelha e termina na frequência da luz violeta, tendo então o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, assim como podemos observar na figura. Além disso, qualquer radiação que possui frequência menor que a da luz vermelha é denominada de infravermelho. Quando as frequências são superiores à da luz violeta, as radiações são classificadas como ultravioletas. Ambas classificações são relacionadas ao espectro de luz invisível, ou seja, que o ser humano não consegue enxergar. No entanto, assim como o som, as frequências determinam as cores para a luz. Para uma determinada faixa de frequências, pode-se observar as cores, e essa faixa de cores que o ser humano observa seria o espectro de luz visível, os quais variam de pessoa para pessoa, sendo assim os olhos humanos têm uma faixa definida de limite de visibilidade, se limitando a 350 nanômetros e 750 nanômetros de comprimento de ondas para essa luz visível. Pode-se então dizer que para cada cor temos uma determinada frequência
e comprimento de onda que a distingue das demais. Por exemplo, a luz vermelha, que é a luz de menor frequência e, consequentemente, menor energia. A luz violeta é a luz de maior frequência e, dessa forma, a de maior energia. Agora, falando sobre espectro contínuo e descontínuo, podemos concordar que o espectro contínuo é um espectro que possui energias distribuídas continuamente em uma certa faixa de valores, em oposição ao espectro discreto ou de linhas, que contém apenas energias de certos valores bem definidos, ou seja, a passagem de uma cor para outra é praticamente imperceptível. Nós podemos ter certeza de que o espectro descontínuo é quando as linhas ou raias de cada cor, então, são espaçadas, claras e finas. Com essas informações, podemos ter certeza da diferença entre eles, já que entendemos que o espectro contínuo é o que mostra uma gama variada e ininterrupta de cores, e o descontínuo não apresenta contínuo de radiação, mas sim riscas. O modelo atômico de maior importância para esse experimento é, sem dúvida, o modelo atômico de Bohr, porque ele explica muito bem como é formada a luz e, consequentemente, os espectros atômicos. No que diz respeito às características mais gerais desse modelo atômico, temos a introdução dos níveis de energia do átomo. Bohr acreditava que os elétrons estariam dispostos em órbitas circulares em volta do núcleo, de uma forma semelhante aos planetas em volta do Sol. Por isso, essa representação passou a ser conhecida popularmente como modelo planetário. Outro aspecto interessante é que os níveis mais energéticos no modelo atômico de Bohr são os mais distantes do núcleo, ou seja, para um elétron ser promovido de nível, ele precisa absorver uma certa quantidade de energia. No caso da emissão das ondas de luz, o que acontece é que o elétron absorve uma certa quantidade de energia, por exemplo, numa lâmpada é a própria energia elétrica que ativa o funcionamento. E após toda essa energização, o elétron acaba precisando voltar para o seu nível de energia original. E o que ocorre é que para ele fazer isso, ele precisa liberar todo o excesso energético que está presente. Por isso, ocorre a liberação dessa energia em forma de fóton. E os fótons não são nada mais do que as partículas eletromagnéticas que compõem as ondas de luz. Então é assim que é emitida a luz, é pela energização e movimento dos elétrons no átomo. Bom, sabe-se que dependendo da frequência, comprimento e padrões de movimentação que são exclusivos de cada elemento químico, as cores que compõem as ondas de luz são diferentes. No espectroscópio produzido, é possível, através de uma rede de difração, o CD, decompor a luz e ver quais cores fazem parte dela. Ao observar as ondas luminosas entrarem por uma fresta em um ambiente escuro como o interior da caixa da pasta de dente, é possível perceber com certa nitidez o seu espectro, produzido pela energização de diferentes tipos de átomos. Além disso, cabe reafirmar que as cores não são nada mais do que a forma como o olho humano capta diferentes frequências e comprimentos de ondas eletromagnéticas. Consequentemente, em se tratando do espectro atômico, não se analisa de fato as cores, mas sim as ondas que compõem a luz emitida pelo átomo. Mediante dos resultados obtidos, fica nítido que cada elemento químico emite um espectro diferente. Podemos até mesmo dizer que o espectro é uma espécie de identidade do elemento químico, visto que cada um possui uma representação distinta. Com a lâmpada de vapor de mercúrio, foi possível perceber que seu espectro possui diversas descontinuidades. Por sua vez, no espectro obtido com a lâmpada de vapor de sódio, também foi possível observar descontinuidade, porém, suas riscas são menos intensas. De forma distinta das demais, a lâmpada incandescente que possui filamentos de tungstênio foi a única que gerou um espectro de luz contínuo. Por fim, esse foi o nosso trabalho e nossas conclusões obtidas do experimento. Esperamos que tenha gostado e até a próxima!